bem-vindo ao Câmara Entrevista. No programa de hoje, o assunto é literatura. Eu converso com duas fundadoras de iniciativas de leitura na cidade de Angra dos Reis. A Fernanda Lima, do Clube Leia Mulheres Angra, e a Paula Silva, do coletivo A Estrangeira. O Leia Mulheres ele é um projeto nacional. Ele foi criado em São Paulo por 3 amigas. A ideia inicial era fazer um clube local, né, com a ideia de ler somente autoras mulheres. Só que com a internet outras cidades ficaram conhecendo e solicitaram para fazer o mesmo clube nessas cidades. E foi crescendo, crescendo. E hoje, atualmente, ele está em todos os estados do país, tem mais ou menos uns 100 clubes e atualmente em 4 países também, fora do Brasil. Né? Como que foi a iniciativa de trazer o Leia Mulheres para Angra dos Reis? Eu queria contar uma história bem linda, mas, na verdade, eu queria encontrar pessoas que gostassem de ler tanto quanto eu, né? E na internet eu encontrei o Leia Mulheres Niterói. Achei a ideia espetacular e um belo dia eu peguei um ônibus e fui lá para participar do projeto. Obviamente não dava para participar de todos e as próprias mulheres do projeto me incentivaram a criar o clube aqui. No primeiro encontro só foram minha mãe, minha tia, uma prima, uma amiga e a afilhada dela. Ninguém leu o livro. Elas foram lá só para me dar apoio. Depois disso, foi quase um ano, assim, com encontros mensais, onde só ia eu, até a ideia vingar, as pessoas começarem a participar. E hoje em dia a gente tem um grupo legal, assim, que participa frequentemente. Paula, como que foi a iniciativa de criar o coletivo A Estrangeira? A Estrangeira surgiu de um movimento que também brotou em São Paulo, com uma foto histórica, uma organização da Feira do Livro de São Paulo, com algumas escritoras que se reuniram em 12 de junho do ano passado, na escadaria do Pacaembu, para uma foto. E aí, parece que, a princípio, as escritoras tinham que ser publicadas, né? Só que o movimento foi se espalhando de forma orgânica pelo país e em cada estado, assim, alguma escritora resolveu convocar outras escritoras para uma foto e elas não precisavam ser escritoras publicadas, podiam ser, né, qualquer mulher que gostasse de escrever. E aí eu entrei em contato com a Mariana Souza, que eu não conhecia pessoalmente, mas stalkeava ela no Instagram, porque eu sabia que ela era escritora, tinha publicado um livro de contos pela Aldir Blanc. E aí eu perguntei para a Mariana se não quer tentar ver comigo, assim, de a gente mapear as escritoras de Angra e tal. E aí, a partir daí, a gente fez um encontro, uma foto e tal, e resolveu filtrar, depois de um grupo no WhatsApp, filtrar as mulheres que queriam participar de um coletivo, que a gente foi convidada para participar da FLIM ano passado. E aí a gente criou o coletivo A Estrangeira e a primeira iniciativa foi o Clube de Leitura. E eu já sabia da existência do Leia, obviamente, já participava, só que a gente queria criar um clube no qual as escritoras falassem sobre a literatura. Então, a ideia é que a gente lê ficção e converse também sobre o objeto literário. A gente fala dos pontos fortes dos romances, a gente geralmente lê romances. Os recursos utilizados, estilo, tudo isso. Então, são autoras contemporâneas. A primeira autora foi a Maria Firmina, que foi a primeira romancista brasileira, homenageada da Flip ano passado. E, a partir daí, autoras contemporâneas. Então, a ideia é essa, de falar de literatura, porque Mariana e eu entendemos que para escrever bem a gente tem que ler bastante, né? Escritores de ficção têm que ler ficção. E aí a proposta do clube é essa, mas ele está aberto para quem quiser ler o que a gente sugere e para quem quiser trocar ideias sobre o livro. Então, hoje, o clube de leitura do coletivo A Estrangeira, ele é voltado para qualquer pessoa, não necessariamente para escritoras. O clube,
Ele nunca foi fechado para escritores. A gente só queria um espaço no qual a gente pudesse falar mais sobre literatura, porque o Leia, ele fala da história também, né? E a gente puxava, eu lembro dos encontros do Leia, acontece isso também nos encontros da Estrangeira. A gente fala da história, mas a gente acaba sempre puxando alguma coisa, né, que está sendo falada ali para a nossa vida. Então a gente fala de contexto social, sabe? A gente muita coisa, os livros, como são, geralmente as protagonistas são mulheres, a gente acaba falando muito sobre violência doméstica, sobre temas que as mulheres estão, sobre os quais elas estão falando nos romances. Então fica sempre assim, a literatura e vida cotidiana, todas as coisas que dizem respeito a nós, para quem quiser participar. E hoje vocês também só leem autoras mulheres? Só. Ambos os projetos, eles são voltados, então, para a leitura sempre de autoras femininas. Qual que é a importância disso no contexto atual? Bom, pegando o gancho do movimento Um Grande Dia por aí, a ideia é dar visibilidade, principalmente, né, à leitura de mulheres. Porque o mercado editorial, como os outros mercados, ainda é muito fechado para um nicho, né, de homens escritores ganhando espaço. Então, a gente entende a necessidade de colocar esses livros, de mostrá-los, né, de apresentá-los para as pessoas, para que elas saibam da existência dessas autoras, que tem uma publicação enorme assim, de livros escritos por mulheres, escritoras contemporâneas, que precisam ser lidos, né, que contemplam diversos assuntos e tal. Então, a premissa é essa, é a visibilidade, para a gente saber o que está acontecendo e comprar o livro dessas mulheres também, né? Porque quando a gente consome, o mercado percebe isso e os clubes de leitura também estão cada vez mais fortes, né? O mercado editorial reconhece a importância dos clubes de leitura, então isso movimenta esse mercado. O Leia Mulheres, ele surgiu exatamente por conta dessa necessidade. A Juliana, que foi a criadora, ela trabalha no mercado editorial. Ela via que os lançamentos e tudo que ela trabalhava eram de escritores homens. E a ideia de criar um clube para incentivar a leitura de mulheres surgiu por conta disso. Como experiência pessoal, eu vejo que eu também tinha muitas referências masculinas quando antes do clube, né? Você pensava em escritores, você pensava em livros, eram sempre referências masculinas. Nesses 5 anos que eu comecei a participar do clube, eu vejo o quanto a minha estante mudou, assim, quanto ela está mais diversa. Eu continuo lendo os homens, tem as mulheres. E uma coisa que eu acho muito incrível nisso é que a diversidade também começa... algumas coisas começam a mudar, como a gente começa a se preocupar em ler autores negros, a gente começa a se preocupar em ler autores LGBT, autores indígenas. A gente começa a prestar muita atenção nisso. Os projetos, eles são voltados para a leitura do público de autoras femininas, mas a participação, o público leitor, precisa ser de mulheres? No Leia Mulheres, a mediação ela é sempre feita por mulheres, porém a participação é aberta ao público em geral. Como experiência do Leia Mulheres Angra, o nosso público normalmente é sempre mulheres. Eu ia até entrar nessa pergunta também, né? Como que são feitas as escolhas das obras para serem lidas nos projetos? Paula. Cara, eu acho que é muito eu tô com vontade de ler esse livro, e aí eu vou sugerir. O livro desse mês, por exemplo, é isso, a Clarissa Plasto. Disse que estava a fim de ler Socorro Scioli, A Cabeça do Santo, sugeriu. E aí a gente não tinha uma outra sugestão, então o livro da Clarice entrou como o livro de maio e ela é a mediadora. Então surge de uma demanda, assim, eu estou interessada em ler essa autora ou esse livro especificamente. Daí a gente coloca lá para uma espécie de votação, ou enfim. No Leia é
praticamente a mesma coisa. Os livros são sugeridos pelas participantes. A gente não tem uma regra, assim. No máximo, a gente tem um pouco de cuidado de não repetir muito o assunto ou repetir a autora, né? E que tipo de gênero geralmente é abordado? Tem um gênero que é favorito? A Paula mencionou que no coletivo A Estrangeira geralmente são romances, mas tem alguma regra ou é bastante livre? No Leia, a gente tem conseguido ler gêneros bem diferentes, assim. Eu gostaria de saber também de vocês como que tem sido a adesão do público angrense. As pessoas têm frequentado bastante, tem tido uma adesão bacana nos projetos? Fernanda? Como eu falei no começo, foi muito difícil. Foi quase um ano fazendo propaganda na internet, eu fiz cartazes. Depois que as pessoas começaram a aparecer, a gente criou um grupo, os encontros fluíram de uma forma melhor. Durante a pandemia, nós transformamos os encontros que eram presenciais em online. E o que acontece é que hoje o grupo é formado não só por angrenses, mas eu tenho pessoas de vários estados diferentes. A gente continua com os encontros online por enquanto, então algumas vezes a gente tem mais pessoas de fora do que de Angra nos encontros. Diferente da dinâmica do Lê, que acontece num grupo de WhatsApp, né, que tem bastante gente de fora e tal, a do estrangeiro, embora a gente tenha um grupo do coletivo, ela acontece no Instagram, pelo Instagram. E são pouquíssimas as pessoas de Angra que acompanham a gente não entende por quê. E Mariana e eu costumamos frisar, né, a importância de as pessoas entenderem a literatura como parte da cultura e que é fundamental esse clube de leitura, o Leia também, para que seja criado ali um espaço de formação de pensamento crítico, não só de leitura, né, mas quando a gente abre espaço para debate, a gente sempre conduz, assim, né, se leva assim, a pensar em coisas que são importantes e a pensar a cultura também, né. Então a gente queria muito que houvesse adesão também dos artistas da cidade, que, sei lá, em algum mês que eles tivessem interesse num livro, que chegassem junto, enfim, mas por enquanto é pequena a adesão, pelo menos no Instagram, sabe, ali nessa dinâmica. E hoje, quanto de participantes que você tem? Você faz encontros presenciais? Como que é assim, a adesão do presencial? Os encontros sempre foram presenciais, eles acontecem no Ateneu. O Marcelo, presidente do Ateneu, cedeu espaço para a gente desde o início. E aí a gente tem, eu acho que entre 3 e 6 pessoas que participam. Essa é mais ou menos a média de pessoas, de participantes do clube. E aí são encontros, a gente começou com encontros semanais, só que, né, todo domingo, e aí Mariana e eu que mediávamos todos os encontros, então a gente viu que ficou muito puxado depois de alguns meses, e a gente passou para encontros quinzenais. Então eles acontecem no início e no final do mês agora. Fernanda, quando o Leia era presencial, como que era essa adesão? Vocês tinham muitos participantes? Depois desse primeiro momento? Variava muito, assim, mas era sempre em torno disso, 5, 6 pessoas, não passava muito desse número. Mas quando a gente transformou ele online, eu senti que o grupo inicial ele dispersou e novas pessoas foram entrando. Hoje a gente tem um grupo grande, mas realmente no encontro são poucas pessoas no dia do encontro, de 2 a 6 pessoas no máximo. Nessa média, né? Paula, vocês têm o coletivo A Estrangeira que é voltado para as escritoras, né? Eu gostaria de saber um pouquinho como que é essa participação das escritoras, né? O que elas podem esperar desse espaço? Bom, a gente criou o coletivo quando a gente foi convidada para participar da FLIM. E aí a gente fez a gente filtrou essas escritoras, convidou todas que participavam do grupo geral no WhatsApp da foto.
e explicou do que a gente precisava, de pessoas que participassem do coletivo, que sugerissem ideias, que contribuíssem com vaquinhas, porque a gente imprime cartazes e cola, e precisa principalmente de divulgação. E aí 11 escritoras decidiram fazer parte do coletivo. Então ali a gente conversa sobre isso, sobre os livros do mês. A gente já propôs um sarau. Geralmente quando tem depois do encontro rolam umas conversas também sobre o livro ali, né, uns resquícios de conversa. E aí a gente propôs um sarau que aconteceu na Praia Grande, mas que só foram 4 escritoras. A ideia era que a gente lesse textos autorais e que a partir dali pensasse numa oficina de escrita, alguma coisa assim. Mas também não houve uma adesão, mesmo dentro do coletivo, porque a gente ainda não conseguiu criar um grupo que se sustente ali também, sabe? As coisas ainda estão muito feitas por mim e pela Mariana, porque cada um tem as suas prioridades, as pessoas já tinham também. Então, como Mariana e eu, que viemos desde o início, assim, inquietas e colocando isso, né, fazendo isso acontecer, a gente acaba sendo as pessoas que ficam à frente do coletivo. Mas a ideia além do clube de leitura, é a oficina de escrita, troca de textos, sabe? Esse espaço, assim, para que a gente possa trocar principalmente textos autorais. Fernanda, você mencionou pra gente que durante a pandemia os encontros do Leia Mulheres eles passaram a ser online. Como que foi essa experiência para você de passar do presencial para o online naquele momento tão delicado que a gente vivia? Foi uma experiência para mim. Eu já ouvi de outras participantes que era o nosso, além da gente se encontrar, da gente falar sobre livros, era o momento que a gente tinha de uma apoiar a outra. Todas estavam passando momentos difíceis, né? E quando a gente passou para o online, a gente mudou um pouco a dinâmica do grupo, que a gente passou a fazer encontros semanais. Então a gente pegava um livro, dividia ele por semanas e ia fazendo a leitura juntas. E foi um processo bem legal, nos aproximou bastante. Eu acho que era o momento que a gente conseguia sair de toda aquela coisa que a gente estava vivendo. Era o momento que a gente desabafava também, tinha muita choradeira, tinha, né? Sim, quando isso vai acabar, eram só 15 dias. Mas eu acho que era um lugar que era seguro pra gente, assim, de colocar os problemas, de conversar. Embora, como eu falei, houve uma adesão muito grande de outras mulheres de outros lugares. A gente se conhecia somente pela internet, né, a maioria delas. Mas foi legal porque nós criamos um vínculo forte que dura até hoje. Paula, vocês muitas vezes convidam as escritoras que vocês leem para participar dos encontros. Gostaria de saber um pouquinho como é que é essa experiência para vocês. Então, partindo dessa ideia, né, de que a gente é um coletivo de escritoras e quer falar sobre literatura, ouvir escritoras também é muito importante, e eu acho que rola um incentivo também, né? Porque a gente está ali dialogando com alguém, desglamoriza essa ideia da escrita e de ser escritora, porque é uma profissão, né? Então, tipo, não tem absolutamente nada de glamour. E aí a primeira escritora convidada foi Helena Machado, que eu conheço há muitos anos. E aí quando ela lançou o livro, foi o segundo livro que a gente leu no coletivo. E aí quando ela lançou o livro estava um burburinho e tal. Eu perguntei para ela se ela não topava participar. Ela topou logo. E aí a conversa foi ótima. Depois dela, se eu não me engano, foi Andrea Del Fuego, da Pediatra, que também era um livro que estava bombando, né? O Leia também leu. E em seguida a Vanessa Passos e depois a Viviane Santiago. E aí a gente entra em contato com as escritoras pelo Instagram e explica a ideia do projeto e tal. Muitas delas, como a Vanessa Passos, por exemplo, ela enviou o livro pra gente, se convidou para participar do clube, porque ela sabe da importância dos clubes de leitura. Então, a gente começou a receber livros também. A Viviane Santiago também enviou um livro pra gente, depois sorteou um outro.
E então é isso, ou as escritoras entram em contato, ou então a gente entra em contato e faz um encontro online. E aí o encontro pode ser online mesmo ou híbrido. A gente vai, né, o grupo daqui vai para o Ateneu e as escritoras participam de forma remota. Sim. Eu gostaria de saber, você mencionou um pouquinho como que foi a experiência, né, do clube online. Eu gostaria de saber um pouquinho o que vocês acham que o clube de leitura, esses projetos impactam para o público feminino, né? A importância da gente estar fazendo essa união de mulheres que vão ler mulheres. O que vocês acham que é a relevância disso, Renata? Bom, eu acho que tem como a gente promove essa visibilidade de mulheres, e foi o que aconteceu ano passado, quando a gente resolveu criar o coletivo, e antes disso, na reunião para a foto, muitas escritoras disseram no dia do encontro, porque a gente fez uma reunião, né, depois de registrar a foto, que foi feita pela Beatriz Rezende. Muitas escritoras ali disseram que só se autorizaram a se chamar de escritoras por causa dessa convocação. Então eu acho que acontece um jogo de espelho, sabe, em que as mulheres se veem ali e aí desglamorizam o ofício de escritoras, da escrita, entendem que elas não precisam ser publicadas também para que elas possam se chamar de escritoras. E dessa forma a gente vai alinhando, sabe? A gente desfaz essa hierarquia do mercado editorial e traz para cá, assim, para a possibilidade de escrever. Então, no nosso clube, no nosso coletivo, isso, como é mais voltado para escritoras, né? Pelo menos a premissa, é isso, de autorização da escrita. O Leia, ele não tem esse viés mais acadêmico, essa questão. A gente faz muito um bate-papo bem informal sobre a leitura, sobre as nossas impressões. Como eu disse, na pandemia, o Leia se tornou, além de um clube de leitura, um local onde as mulheres se sentem seguras para falar e para serem ouvidas. A gente se reconhece nas leituras que a gente faz, porque é escrita de mulheres sobre mulheres, então a gente acaba se reconhecendo muitas vezes. A gente se reconhece na fala do outro também, e eu percebo que se formou um local onde a gente tem a segurança de falar, e que a gente sabe que vai ser ouvida. Eu gostaria de saber para vocês qual que vocês acham que é a relevância para a cidade de vocês terem projetos desse tipo que fomentam a literatura, a escrita. O Leia aqui em Angra, ele surgiu através da minha necessidade de ter pessoas, de encontrar pessoas que gostavam de ler, né? Eu cresci aqui em Angra, eu acho que a Paula não é daqui. Sou daqui. Uhum. Perdão. Eu cresci aqui em Angra e eu cresci numa cidade que não tinha biblioteca e que não tinha teatro, né? O teatro é uma coisa muito recente. Eu realmente não sei como esse gosto pela literatura surgiu, porque eu cresci muito sem referências aqui. E quando o Leia Mulheres foi criado aqui em Angra, e que as mulheres começaram a aparecer, a fala delas era muito igual à minha. Que elas gostavam de ler, que não conheciam ninguém que gostasse também. Então, o que eu senti quando o clube foi criado é que, na verdade, a gente estava meio espalhada aqui e a gente se juntou. Foi isso. Eu gostaria de saber se vocês têm outros projetos, né? Se o Leia tem alguma coisa em vista, alguma novidade, e o Coletivo A Estrangeira também. O Coletivo A Estrangeira deve colocar em prática esse ano 2 oficinas voltadas para mulheres, uma sobre uma de escrita criativa e a outra de encadernação artesanal, que a gente quer possibilitar, né, que as mulheres escrevam, além de escreverem os próprios livros, elas também organizem artesanalmente, né, e aí possam custear o livro. A gente tem os editais aí rolando, então que nos próximos editais elas se coloquem ali, né, como proponentes e não tenham
que isso facilite um pouco a produção do livro. E a oficina de escrita, porque é importante que a gente, né, escreva. A gente pode escrever de forma intuitiva, pode ser autodidata e tal, mas a troca numa oficina é sempre muito rica. E a gente trabalha técnica e recursos, então isso para quem depois quiser usar, e aí, enfim. Então a gente tem essas duas ideias em mente. O Leia? O Leia, ele sofreu um hiato durante o ano de 2022, então nós estamos retornando esse ano com os encontros mensais online. A ideia é que até o fim do ano a gente retorne também com os encontros presenciais, porque a gente tem sentido muita falta desse olho no olho, desse encontro mesmo. Eu queria aproveitar para falar que além disso, além de a gente gostar de conversar e tal, o Coletivo Estrangeira promoveu uma festa no passado. Ai, uma festa alternativa, que a gente queria tentar atrair os jovens, sabe? Então Mariana e eu fizemos uma playlist, assim, cada uma na verdade fez uma playlist. A gente, a festa aconteceu num estúdio em cima do Bar do Zé, no Alfa Estúdio. E aí foi muito massa, assim, porque a gente trocou com jovens e tal, mas a gente está esperando ainda esses jovens no clube. Mas eles aderiram à festa e a gente quer fazer outras também, mas precisa de um espaço e tempo para organizar. Mas também tem essa ideia, assim, de levar a literatura para outro lugar, sabe? Mostrar que é cool também, que é legal ler, que não é uma coisa enfadonha. Legal. E agora eu gostaria de saber, para a gente finalizar, como que o nosso público pode participar dos clubes de leitura. Paula. Bom, a gente está no Instagram como Coletiva Estrangeira. E aí, como eu falei aqui, todo mundo é muito bem-vindo a participar. É só ficar de olho na programação. Uma coisa legal que acontecia nos encontros presenciais e que a gente sente falta, que é a troca de livros. Nem todo mundo pode comprar o livro todo mês e a gente promovia, incentivava que as pessoas trocassem os livros e isso também nos aproximava mais. Sobre os encontros, a gente está no Instagram, no @leiamulheres_Angra. Lá tem o link para entrar no nosso grupo no WhatsApp, que é onde a gente passa as informações sobre os próximos encontros. Os nossos encontros são sempre no Ateneu, que fica na Praça Zumbi dos Palmares. Muita gente não sabe onde é o Ateneu. No prédio das Casas Laranjeiras. Então é só chegar no domingo às 4 da tarde, na data, no domingo específico do clube, e entrar. Só isso. Tá certo, então. Eu agradeço a participação de vocês. O Câmara Entrevista volta na semana que vem.